Porque o problema do planejar e do executar, ele é um problema humano, ele não é um problema de países, né? Claro que tem países que eles já entenderam essa questão, então fica mais fácil, mas é um problema humano porque é difícil tu entender que planejar antes de executar é melhor. É difícil de entender isso. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando disso. Olha, por que é tão difícil entender manutenção preventiva? E tá lá, 18 minutos, eu acho, discorrendo a respeito disso, porque é uma questão complexa, não é uma questão simples. Então, para vocês ver o nível de complexidade da coisa, né? A reatividade, ela está intrínseca ao ser humano. Então, as pessoas, elas acreditam no que elas veem, e tem algumas pessoas que não acreditam nem no que veem, entendeu? Porque quando tu acredita no que tu vê que uma coisa acontece, aí tu começa a tramar maneiras daquela coisa não acontecer de novo. Mas a grande maioria das empresas no país, elas veem a coisa acontecer e continuam repetindo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e com os mesmos padrões de trabalho que levaram aquelas coisas a acontecerem. E isso é a tristeza da coisa, porque é recurso botado fora, né? Então tu tem uma falha catastrófica e depois ela se repete daqui a uns anos porque ninguém conseguiu criar bloqueios e maneiras, né, de trabalhar para aquilo não acontecer. Então, existe essa dissonância entre executar e planejar. Porque executar tu vê, né? Todo mundo vê, né? O cara ir lá executando. Ninguém vê ninguém planejando. Consegue ver alguém planejando? Não consegue ver alguém planejando. Tu vê um cara sentado atrás do computador, ele tá lá batendo, né? E qual o produto do trabalho dele? Uma ordem de serviço. Não tem trabalho ainda. Não tem trabalho tangível, pessoal. Não é que não exista trabalho, já teve um trabalho, né? Mas não tem um trabalho tangível que se possa ver, entendeu? E aí tende-se a não valorizar isso, porque a grande maioria das empresas no Brasil trabalham num sistema corretivo, mesmo que o que saia como propaganda seja uma coisa linda, maravilhosa, mas não é. A grande maioria das empresas trabalha ainda num sistema corretivo, majoritariamente corretivo. E quando é um sistema corretivo, alinhado ou arraigado uma cultura de ficar vendo as pessoas trabalharem, metendo a mão na massa mesmo, né? E considerarem só isso trabalho, nem considerarem, aquele pessoal lá fica atrás do computador não faz nada. Como eu já ouvi várias vezes pessoas falando isso, né? Perpetua essa questão de fazer o trabalho preventivo, o trabalho do PCM, o trabalho de planejamento não vingar, não florescer, não ser incentivado. Porque tu já tem um ambiente corretivo e toda pessoa que não está corrigindo o problema não está trabalhando. Essa é a visão. Que é um absurdo. Mas essa é a visão. Porque se eu estou com um problema agora, a operação quer o quê? Quer que corrija agora. Tá, mas se eu botar um pessoal para ficar tentando evitar que esse problema aconteça. Não. O problema é agora, corrige agora. Então, não sei se vocês vão lembrar que eu falei de sistemas de recompensa humano, onde o cara, onde o ser humano em si, ele tende a buscar a recompensa imediata e pagar lá, né, depois, do que interromper a recompensa e obter um ganho maior no futuro. Então o ser humano é assim, eu quero agora, então é agora, e sacrifica, né, às vezes custo, sacrifica mão de obra, sacrifica um monte de coisa em troca do imediato, né, que é um problema muito sério. Então, esse executar versus planejar, eu acho que é o primeiro problema, porque é difícil mesmo, né, ensinar isso, mostrar, né, mostrar que o planejamento dá retorno financeiro, mostrar que o planejamento diminui acidente de trabalho. É muito difícil. Porque parte-se do pressuposto que se tu está tentando explicar isso para alguém, tu já está conversando com uma pessoa que está num nível de entendimento muito baixo
de conhecimento, não é um nível de entendimento, é um nível de conhecimento muito baixo. Então tu está tentando provar para alguém que não vai realmente entender porque não estudou nada na face da Terra. Porque a questão do planejar e do executar, ela não é uma questão da manutenção, ela é uma questão do mundo. Na área de projetos é assim, na área de produção é assim, na área de manutenção é assim. Ninguém sai fazendo um projeto, sai executando. Então, aí, pessoal, como é que vai ser? Não, vai lá, compra os tijolos, sai fazendo a obra que eu vou meter tijolo aí, e vou meter cimento, e tu vai me dizendo o que tu precisa, e eu vou te entregando. Ninguém. Quem é que faz projeto assim? Ninguém, né? Nem para fazer uma churrasqueira no fundo de casa. Mas, dentro das empresas, faz manutenção assim. Quebra uma coisa, joga a pessoa para consertar, não estão conseguindo consertar. O que vocês precisam? Precisa de mais não sei o que, compra mais não sei o que. Já vem outras pessoas, vai ter que tocar a hora extra, vai ter que virar o turno, vai ter que. Né? Não é assim? Vocês não veem isso aí acontecendo? Né? Faltou, cadê o parafuso? Liga para não sei fulano, para o Beltrano, para ver se empresta, para ver se não sei o que, não temos motor, não temos isso, não temos aquilo, não temos nada. Mas óbvio, não tem como te preparar para tudo que vai acontecer. E uma das maneiras, e um dos motivos que o estoque de manutenção, quando não tem gestão de manutenção, ele é exorbitante, é por causa disso. Porque as pessoas executando querem executar mais. E aí chega um momento que elas não têm a peça, elas vão lá e já compram 5. Já fica 4 no estoque. Comprou uma, usou, mas se isso acontecer de novo, já não sei, né? Já bota mais uma no estoque para dar uma segurada, vai acontecer de novo. E assim vai, daqui a pouquinho tu tá com 5 motor no estoque. Daqui a pouquinho tu tá com 5, 6 milhões no estoque da manutenção. Assim, pessoal, isso é o normal, assim, eu não tô falando um absurdo, isso é normal. Isso é proporcional ao tamanho da empresa, mas é bem assim que acontece. Então, o problema dos altos estoques, que é um problema ou não é um problema, depende da empresa, né? Mas geralmente é um problema, porque é um ativo parado, que poderia ser dinheiro rodando no fluxo de caixa da empresa, ou seria dinheiro investindo em outra coisa, né? Às vezes pela própria manutenção. Então, o problema é gerado por a execução está acima do planejamento sempre. Então, quando a execução está acima do planejamento sempre, a gente tem um problema sério. Porque se a execução está acima do planejamento sempre, a gente está querendo dizer que em algum momento a gente vai abandonar o planejamento. Essa é a realidade. A gente vai sair executando porque as pessoas precisam ver que a gente está trabalhando e sei lá o quê. Então, né? Então, essa mentalidade reativa, que também é um problema do próprio ser humano, eu acho que é o pior inimigo do trabalho planejado. Né? Que é difícil, né? E, de novo, né, se a gente tem que estar explicando isso para as pessoas, é que elas estão num nível de conhecimento muito baixo. Porque isso é conhecimento comum em qualquer área. Né? Qualquer área de estudo científica, obviamente. Né? Mas eu acho que até na área de engenharia social, bom, também é engenharia. É uma ciência também. Mas também já é uma coisa que é conhecida. Né? Então, tu fala muito em PDCA, né? Pô, PDCA, as pessoas ficam falando, todo mundo sabe, né? Diz, conhece a metodologia PDCA, PDCA inicia com P, de que? De planejar. Não vai pro do direto de executar. Tem que planejar primeiro, né?